Borderline. Medo de abandono, intensidade emocional e a vida na borda, no limite. Quando a gente fala em transtorno de personalidade borderline, a primeira coisa que eu preciso fazer é tirar esse tema do rótulo fácil. Porque o borderline virou na internet sinônimo de pessoa difícil, drama, exagero, instabilidade. Isso não ajuda ninguém. Nem quem sofre, nem quem convive. Borderline não é frescura, borderline não é escolha. Borderline não é falta de caráter. Borderline é uma organização psíquica marcada por um medo profundo de abandono e por uma dificuldade muito grande de lidar com frustração, ambivalência e espera emocional. A pessoa vive na borda ou no limite, na borda entre amar e odiar, na borda entre idealizar e destruir. Vou interromper o vídeo rapidinho porque isso pode ser importante para você. Muitas pessoas me dizem que gostariam de ter um tempo comigo, um espaço para falar, pensar e entender o que estão sentindo. E eu sei o quanto faz falta ter alguém que escute de verdade, principalmente quando a angústia aparece do nada. Mas é humanamente impossível atender a todos. Foi por isso que eu desenvolvi a André IA, uma inteligência artificial construída a partir de mais de 15 anos da minha experiência em consultório, unindo psicanálise, neurociência e filosofia da mente. Ela não substitui a terapia, mas pode estar com você quando o pensamento acelera, quando a ansiedade aperta ou quando você precisa de clareza. É um espaço seguro, simples e disponível quando você precisa. Se isso fizer sentido para você, clica no link da descrição e conheça a André IA. Na borda entre querer ficar e precisar ir embora. Por isso o nome. E aqui está a ideia central desse vídeo. O borderline não suporta a possibilidade de ser abandonado. Então, muitas vezes, ele abandona primeiro. Se ele imagina o abandono de manhã, ele abandona à tarde. Mas não abandona em silêncio. E aqui está a grande questão. Ele abandona chorando, gritando, ameaçando, explodindo vínculos, explodindo afetos, relacionamentos. Porque o abandono para o borderline não é um evento, é uma catástrofe psíquica. Para entender isso melhor, a gente precisa falar de estrutura emocional. O borderline vive emoções com uma intensidade muito acima da média. O que para uma pessoa é incômodo, para ele é devastador. O que para uma pessoa é frustração, para ele é rejeição. O que para uma pessoa é silêncio, para ele é abandono. Não existe meio termo emocional. Ou é tudo ou é nada. Ou é amor absoluto ou é ódio total. E isso não acontece porque a pessoa quer. Acontece porque ela não consegue sustentar a ambivalência, que é a capacidade de amar alguém mesmo estando frustrado com esse alguém. E aqui o ponto, isso é maturidade. A gente só é maduro para amar quando a gente suporta a ambivalência da relação. Amar alguém mesmo quando esse alguém me frustra, me chateia e não atende às minhas idealizações. Quando você consegue pensar assim, eu estou com raiva, mas eu continuo amando, você tem ambivalência emocional. O borderline não tem essa ponte interna construída. Então, quando surge a frustração, o amor colapsa. E o medo que vem junto é, se eu não for tudo para o outro, eu não sou nada. Por isso as relações com pessoas borderline costumam ser intensas desde o início. Tudo acontece rápido, o vínculo se acelera, a intimidade parece profunda demais para pouco tempo de relação e muita gente confunde isso como amor verdadeiro, como o grande amor da vida. Mas muitas vezes é angústia de separação disfarçada de paixão. A pessoa borderline se vincula com urgência, porque a ausência do outro a desorganiza. Só que nenhum ser humano consegue sustentar o lugar de regulador emocional do outro o tempo todo. E quando o outro falha, porque vai falhar, é normal do ser humano, o borderline entra em desespero. Aqui começam os comportamentos que assustam. Explosões emocionais, ameaças de abandono, chantagens afetivas, crises intensas. Ameaça de se machucar ou de desaparecer ou de
atentar contra a própria vida. Não é teatro, é desespero. Mas isso não significa que tudo deva ser tolerado. E aqui eu preciso ser muito clara. Entender não é o mesmo que autorizar. O sofrimento do borderline é real, mas o impacto sobre quem convive com ele também é real. Muita gente que se relaciona com borderline vive em estado de hipervigilância, pisando em ovos, com medo de provocar crises, com medo de ser responsabilizado pelo colapso emocional do outro. E aqui surge uma dinâmica extremamente perigosa. Quem convive com borderline começa a se anular para manter a relação. E isso não ajuda ninguém, nem o borderline, nem quem está ao lado dele. Porque quanto mais o outro se anula, mais o borderline confirma a fantasia inconsciente de que só existe se o outro desaparecer. O tratamento do transtorno de personalidade borderline não é simples, nem é rápido, mas tem tratamento. Exige tempo, constância, limite e vínculo terapêutico estável. Não se trata de acalmar a pessoa, se trata de ajudá-la a construir aos poucos uma capacidade interna de sustentar a frustração sem colapsar. O borderline precisa aprender algo que não aprendeu no início da vida. Que o outro pode, ele tem o direito de ir e voltar e que isso não é abandono. Ele precisa aprender que o vínculo pode sobreviver à frustração. Mas isso não se aprende com discurso racional. Se aprende com experiência. Por isso, quem convive com borderline precisa entender duas coisas fundamentais. A primeira, você não vai conseguir regular emocionalmente o outro o tempo todo. E fazer isso, ou tentar fazer isso, vai te adoecer. A segunda coisa, limite não é rejeição. Limite é estrutura. Dizer não não é abandonar. Dizer agora não não é deixar de amar. Mas para o borderline isso começa a fazer sentido quando há um trabalho psíquico intenso. Existe também uma romantização perigosa do borderline, como quem ama demais. Isso é cruel. O borderline não ama demais, ele precisa demais. E precisar não é amar. Amar envolve reconhecer o outro como um outro, com limites, falhas e ausência. Quando tudo vira sobrevivência emocional, não é amor, é dependência. Outro ponto importante, nem toda pessoa intensa é borderline. Intensidade não é diagnóstico. O diagnóstico envolve padrão persistente, sofrimento significativo, instabilidade nas relações, na autoimagem, nos afetos e muitas vezes comportamentos impulsivos e autodestrutivos. E aqui vai um alerta sério. Borderline não se resolve com frases motivacionais, com positividade tóxica ou pensar diferente. O sofrimento é estrutural e fisiológico e precisa de cuidado. Quando não tratado, o transtorno de personalidade borderline cobra um preço alto. Relações destruídas, isolamento, uso de substância, comportamento de risco, adoecimento psíquico grave, carreiras destruídas, projetos que ficam pelo caminho. Mas quando há tratamento, algo muito bonito pode acontecer. O borderline não vai deixar de sentir intensamente, mas ele aprende a não agir impulsivamente a partir da intensidade. Ele aprende a esperar, a nomear, a tolerar o vazio temporário sem se destruir ou destruir o outro. E isso é construção, não é milagre. Se você se identificou com esse funcionamento, isso não é sentença e nem diagnóstico, é ponto de partida. Se você convive com alguém borderline, você precisa se perguntar: eu estou ajudando esta pessoa ou eu estou me anulando? Eu estou cuidando ou eu estou sustentando algo que não é meu? Eu consigo existir nessa relação? Amor não exige que você viva em alerta constante. E sofrimento não justifica violência emocional. O borderline vive na borda, no limite. Mas o tratamento existe justamente para que ele possa, aos poucos, construir chão.
E isso exige responsabilidade, compromisso e cuidado real. Não rótulo e nem romantização. Se esse vídeo te incomodou, ótimo. Ele não foi feito para confortar, foi feito para organizar. Mas também não foi feito para diagnosticar. Aqui é um vídeo informativo e de alerta, para que você possa entrar em contato com esse conteúdo e, se caso em algum momento se identificou ou identificou alguém, poder encaminhar para um atendimento real e uma probabilidade diagnóstica feita de forma correta. Entender o sofrimento não é passar pano. Entender o sofrimento é criar a possibilidade de cuidado sem destruição. Esse vídeo serve para que ele chegue ao maior número de pessoas possíveis e que pessoas tenham possibilidade de pedir ajuda e ser ajuda. Se você gostou, curte, compartilha e principalmente se inscreva no canal. Aqui criamos um espaço de saúde mental para transbordar gratuitamente na vida das pessoas. Para que esse canal continue existindo, eu dependo da sua inscrição. Então faça isso, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis e convide a seguir o nosso canal, esse espaço de saúde mental, para que você possa, durante a vida, fazer melhores escolhas e ser mais feliz. Grande beijo. E se eu te dissesse que a maneira mais poderosa de conquistar o coração de um homem não é com sua beleza, seu charme ou mesmo sua confiança, mas com uma única frase dita no momento certo? Porque quando você aprende a arte de fazer elogios sutis, você atinge uma parte dele que quase ninguém mais atinge. E é aí que ele não consegue evitar se aproximar. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Veja bem, a maioria das pessoas pensa que os homens não precisam de elogios, ou pior, que os ignoram. Mas aqui está o segredo: os homens anseiam por eles. Não os elogios altos e óbvios, mas os pequenos e precisos que atingem o âmago da questão. Um comentário sobre como ele lidou com um momento difícil, a maneira como você percebe o esforço dele quando ninguém mais percebe, ou até mesmo o discreto gosto do seu jeito de pensar quando ele compartilha algo pessoal. Essas pequenas gotas de validação criam ondulações que se transformam em ondas de atração. Antes de compartilhar os elogios exatos que deixam os homens obcecados, curta esta publicação se você já sentiu que os homens são difíceis de decifrar. Isso ajuda a mensagem a alcançar mais pessoas e você não perderá o próximo segredo que estou prestes a revelar. E meninas, vocês já conheceram um homem que parecia completamente interessado em vocês e de repente se afastou? Um dia ele liga, manda mensagens, dá toda a atenção e no dia seguinte parece distante, frio e difícil de decifrar. O que aconteceu? Os sentimentos dele mudaram repentinamente. Você cometeu um erro ou há algo mais profundo acontecendo na mente dele que você não consegue ver? Aqui está a verdade. A maioria das mulheres não percebe isso. Os homens não se apaixonam da mesma forma que as mulheres. A jornada emocional deles segue 3 estágios muito fortes. E se você não perceber o que está acontecendo no segundo estágio,
pode acabar afastando-o sem querer, mesmo que ele estivesse pronto para se comprometer. Este não é apenas mais um vídeo com dicas de namoro, é uma imersão na psicologia masculina e nos gatilhos ocultos que fazem um homem escolher você, correr atrás de você e se apaixonar para a vida toda. Continue comigo. Vou mostrar por que muitas mulheres interpretam mal os sinais emocionais dos homens. O que realmente acontece quando um homem começa a se sentir vulnerável. O ponto de virada invisível onde ele decide se você é a pessoa certa para ele ou apenas mais uma conexão passageira. Observe atentamente até o final, porque a segunda etapa é onde a maioria dos relacionamentos fracassa, mas também é o momento em que você pode se destacar de todas as outras mulheres que ele já conheceu. Não se trata de truques ou de mudar a si mesma. Trata-se de entender como ele pensa, construir atração emocional e criar um vínculo tão profundo que ele não consiga imaginar a vida sem você. Vamos começar. Você já reparou como algumas mulheres parecem conquistar o coração de um homem com facilidade, enquanto outras, não importa o quão bonitas, gentis ou incríveis sejam, lutam para que ele se comprometa totalmente? Não é sorte. Não é mágica. Trata-se de entender a psicologia por trás de como um homem realmente se apaixona. Eis a verdade surpreendente. Ao longo dos meus anos de prática clínica, observei que os homens não se apaixonam da mesma forma que as mulheres. Enquanto as mulheres geralmente se conectam emocionalmente primeiro, os homens passam por um processo diferente, uma jornada mental que acontece em 3 estágios distintos. E aqui está a parte interessante. Se você não entender essas fases, pode interpretar mal os sinais dele, não compreender suas ações e, sem saber, prejudicar um relacionamento que poderia ter sido ótimo. Pense bem. Talvez você tenha conhecido um cara que era louco por você no começo. Ele não parava de mandar mensagens, ligar, planejar encontros e dizer o quanto gostava de você. Tudo parecia perfeito até que, de repente, ele se tornou distante. Seu instinto lhe disse que algo mudou. Você começou a repassar as conversas, a pensar demais nas mensagens e a se perguntar: o que eu fiz de errado? Mas a verdade é que você provavelmente não fez nada de errado. O que realmente aconteceu é simples. Ele entrou na segunda fase da paixão, a fase em que os homens testam silenciosamente seus próprios sentimentos. É quando seus medos, dúvidas e defesas vêm à tona. E como a maioria das mulheres não percebe isso, elas reagem de maneiras que, na verdade, o afastam sem querer. Entender essas fases não é apenas útil, é transformador. Permite que você veja as ações dele do ponto de vista dele, não do seu. Você finalmente entende porque ele é carinhoso em um momento e frio no outro. Você verá o que o atrai e o que cria distância. Mais importante ainda, você saberá exatamente como reagir em cada etapa, construindo conexão em vez de resistência. Mulheres que conhecem esse segredo têm uma grande vantagem. Elas não correm atrás do amor, elas o atraem naturalmente. Elas não se sentem perdidas e frustradas, elas se sentem seguras e tranquilas. E em vez de perderem os homens por quem se importam, elas sabem como inspirar um compromisso verdadeiro sem implorar, sem truques e sem mudar quem são. Depois de aprender o que realmente toca o coração de um homem, você nunca mais verá os relacionamentos da mesma forma. O poder de transformar sua vida amorosa começa aqui. E em instantes vamos analisar a primeira etapa, o início da jornada amorosa dele e por que ela estabelece a base para tudo o que vem depois. Acredite em mim, você não vai querer pular esta parte. Primeira etapa, a faísca inicial. A primeira etapa é onde tudo começa. Aquela primeira faísca, aquela atração magnética, aquele instante em que um homem vê você e algo dentro dele se ilumina. Mas aqui está a verdade. A maioria das mulheres não sabe disso.
Os homens não se apaixonam apenas pela sua aparência, eles se apaixonam por causa de como você os faz sentir. Nessa fase inicial, quando um homem te conhece, o cérebro dele busca sinais instantaneamente. Ele percebe sua energia, sua presença, seu jeito de se mover e sim, sua aparência. Mas esse é apenas o ponto de partida. O que realmente importa é se você desperta a curiosidade dele. Se ele sente que há algo diferente, algo intrigante em você, o instinto dele o impulsiona a querer mais. Nesse momento, os homens são movidos pela excitação emocional. Não se trata apenas de atração física. Trata-se de mistério, diversão e da sensação de possibilidade. Quando você desperta esses sentimentos, a mente dele começa a imaginar um futuro, ainda não sobre compromisso, mas sobre o que poderia acontecer. É por isso que os homens costumam agir com tanta ansiedade no início, ligando, mandando mensagens, planejando e demonstrando interesse. Mas é aqui que muitas mulheres se enganam. Elas pensam que essa paixão inicial significa que ele já está profundamente envolvido. Ele não está, ainda não. Agora, ele se sente atraído por você, mas o coração dele ainda não decidiu se você é alguém com quem ele quer um relacionamento sério. Se você apressar a aproximação, ceder demais ou pressioná-lo por esclarecimentos muito cedo, corre o risco de interromper o fluxo natural da atração, e isso pode afastá-lo antes mesmo que ele entenda o motivo. O segredo da primeira fase é equilibrar a energia dele sem correr atrás dela. Mantenha um pouco de mistério, deixe-o sentir a emoção de descobrir você aos poucos. Quando um homem sente que está conquistando seu tempo e atenção, em vez de recebê-los com muita facilidade, algo profundo dentro dele se desperta. Ele passa a vê-la como valiosa. Ele a considera com mais respeito. E aqui está a reviravolta. Mesmo que tudo pareça incrível agora, a primeira fase é apenas o começo, porque assim que a primeira onda de empolgação passa, algo muda na mente dele. E é aqui que a maioria das mulheres é pega de surpresa. É o momento em que ele entra na segunda fase, onde seus sentimentos são testados, seus medos aparecem e seu comportamento muda de maneiras que a confundem. A primeira fase chama a atenção dele, mas a segunda conquista o coração. E daqui a pouco vou mostrar porque tantas mulheres, sem perceber, falham na segunda etapa e o que você deve fazer para que ele se apaixone ainda mais em vez de se afastar. Segunda etapa, o teste emocional. Esta é a etapa em que tudo muda, a etapa que a maioria das mulheres nunca vê chegar. A segunda etapa é o momento em que um homem começa a questionar suas emoções, não porque ele não goste de você, mas porque seus sentimentos despertaram algo mais profundo dentro dele. E se você não entender o que está acontecendo aqui, é nesta etapa que tudo pode desmoronar. No início, na primeira etapa, ele está animado, curioso e atraído por você. Mas quando a segunda etapa começa, a mente dele muda do desejo para a dúvida. Ele começa a se fazer perguntas como: será que ela é realmente o que eu procuro? Consigo me imaginar com ela a longo prazo? Me sinto seguro o suficiente para me abrir de verdade? Essas não são decisões claras que ele toma de propósito. São gatilhos emocionais que surgem naturalmente e que podem, de repente, fazê-lo agir de forma distante, distraída ou imprevisível. É exatamente por isso que tantas mulheres se sentem perdidas e começam a entrar em pânico. Você percebe a mudança na energia dele e imediatamente presume que ele está perdendo o interesse por medo. Você pode mandar mais mensagens, pedir reafirmações constantes ou confrontá-lo sobre seus sentimentos. Mas aqui está a dura realidade. Quanto mais você o pressiona durante essa fase, mais rápido ele se afasta.
A segunda fase não significa rejeição, mas sim hesitação. É a defesa emocional natural dele. Em minha prática, observei que os homens temem a vulnerabilidade tanto quanto desejam a intimidade. E nessa fase, ele está inconscientemente testando se o vínculo que sente com você é forte o suficiente para superar suas dúvidas. O maior erro que muitas mulheres cometem aqui é reagir em vez de compreender. Quando você o pressiona por respostas, tenta resolver o problema ou cede demais na esperança de trazê-lo de volta. Isso só comprova suas preocupações e o faz sentir que o relacionamento pode estar avançando rápido demais ou sem equilíbrio. A verdadeira chave para superar a segunda fase é manter a estabilidade emocional. Permita que ele resolva seus próprios sentimentos sem imaginar o pior cenário possível. Mantenha a confiança. Continue vivendo sua vida. Mantenha seus limites e mostre por meio de suas ações e não de palavras desesperadas que você está segura de si. Quando você lida bem com essa fase, algo incrível acontece. As dúvidas dele desaparecem, os medos se acalmam e ele começa a confiar de verdade no que sente. Essa confiança é o que o impulsiona para a terceira fase, a fase em que ele não apenas te quer, ele te escolhe. A maioria dos relacionamentos desmorona na segunda fase simplesmente porque nenhum dos dois entende de verdade o que está acontecendo. Mas se você conseguir atravessar essa parte com paciência e segurança, construirá o tipo de vínculo que faz um homem se apaixonar não apenas, mas se comprometer de verdade. Terceira etapa, o compromisso verdadeiro. Este é o ponto de virada em que tudo muda. Na terceira fase, o coração dele finalmente corresponde às suas emoções. A incerteza, a hesitação, os testes, tudo isso desaparece à medida que ele se entrega completamente a você. Mas chegar a essa fase não acontece por sorte. É o resultado da confiança, da conexão e da compreensão construídas nas fases anteriores. Quando um homem entra na terceira fase, ele para de se perguntar se você é boa o suficiente para ele. Em vez disso, ele começa a imaginar uma vida com você. A atração dele não é mais apenas física. Ele se sente seguro, conectado e profundamente compreendido. É nesse momento que ele baixa a guarda e se permite ser vulnerável de maneiras que raramente demonstra a alguém. Mas aqui está a verdade oculta. O compromisso para um homem não se resume apenas ao amor. Trata-se de segurança. Ele toma a decisão de ficar, investir e construir uma vida quando sente três coisas fortes: que é aceito como é, que o relacionamento o ajuda a se tornar uma versão melhor de si mesmo e que estar com você parece natural e não forçado. Na terceira etapa, o comportamento dele mostra uma grande mudança. Ele começa a colocá-la em primeiro lugar. Ele faz planos para o futuro pensando em você. Ele a inclui em seu círculo íntimo, seus amigos, sua família, seu mundo. Você não faz mais parte apenas do presente dele, mas também do futuro. E ao contrário de antes, suas palavras correspondem às suas ações de forma consistente. Mas é aqui também que muitas mulheres cometem erros sem querer. Elas acreditam que, uma vez iniciado o compromisso, o trabalho está concluído. A verdade é que manter a conexão emocional viva é um processo contínuo. Um homem permanece investido quando se sente respeitado, desejado e valorizado. Quando você continua nutrindo o vínculo em vez de considerá-lo garantido, você o fortalece como nunca. Também é importante saber que os homens anseiam por algo que muitas vezes passa despercebido: liberdade dentro do amor. Quando ele sente que pode ser ele mesmo, perseguir seus sonhos, desfrutar de seu espaço pessoal e ainda ser amado incondicionalmente, seu apego a você só aumenta. Quanto mais seguro ele se sente, mais naturalmente ele quer dar, se comprometer e ficar.
A terceira etapa não se trata de truques, provar seu valor ou convencê-lo a escolher você. Trata-se de se mostrar como você realmente é e deixar o vínculo crescer naturalmente. Se você lidou com a primeira etapa com confiança e a segunda com paciência, a terceira etapa é a bela recompensa. É o momento em que o amor se torna confiança, o desejo se torna devoção e a atração se transforma em uma verdadeira parceria. Esta é a etapa em que relacionamentos duradouros são construídos, em que o amor deixa de ser apenas um sentimento e se torna uma escolha. E quando um homem escolhe você aqui, não é algo temporário, é intencional, real e poderoso o suficiente para durar para sempre. Mas aqui está o ponto. Chegar a esse ponto não significa mudar quem você é para se adequar a ele. Significa entender o caminho emocional dele e acompanhá-lo naturalmente. É quando você para de se preocupar em mantê-lo por perto e começa a criar um vínculo onde ele escolhe ficar sem hesitar. O terceiro estágio é quando ele para de fugir do amor e começa a correr em sua direção. Os erros que afastam os homens. Mas antes de prosseguirmos, precisamos falar sobre algo que destrói mais relacionamentos do que quase qualquer outra coisa. Os erros que silenciosamente afastam os homens. Esses erros nem sempre são óbvios ou evidentes. Muitas vezes são pequenos hábitos sutis que se acumulam com o tempo e a maioria das mulheres nem percebe que os está cometendo. O primeiro erro é se doar demais, cedo demais. No início você está animada, gosta dele e quer demonstrar o quanto se importa. Mas quando você investe muito do seu tempo, energia e atenção antes que ele esteja emocionalmente envolvido, ele não se sente mais próximo, ele se sente pressionado. Em minha experiência clínica, observei que os homens precisam sentir que estão escolhendo você e não sendo arrastados para algo para o qual não estão preparados. O segundo erro é buscar reafirmação constante. Talvez ele pareça um pouco distante, responda mais devagar ou haja como se estivesse distraído. Naturalmente, você quer respostas. Então, começa a mandar mais mensagens, ligar mais ou perguntar: você ainda gosta de mim? Ou aconteceu alguma coisa? Mesmo que sua intenção seja se importar, isso aumenta a pressão. Em vez de aproximá-lo, faz com que ele se afaste, buscando espaço. O terceiro erro é tentar controlar as emoções dele. Isso pode se manifestar de maneiras sutis, checando constantemente como ele está, esperando respostas rápidas ou pressionando por esclarecimentos antes que ele esteja pronto. Ao longo dos anos, observei que os homens geralmente precisam de tempo para processar seus próprios sentimentos, especialmente na segunda fase. Quando se sentem encurralados, seu instinto é se retrair. Outro erro é abrir mão da sua própria vida. Quando você o coloca no centro de tudo, cancela seus planos, abandona seus hobbies ou está sempre esperando pela atenção dele, ele percebe. No início, ele pode gostar da proximidade, mas com o tempo isso cria um desequilíbrio. Uma forte atração surge quando duas pessoas completas se unem, não quando uma abre mão de tudo pela outra. O quinto erro é ignorar o ritmo emocional. Muitas mulheres pensam que se a conexão parece forte no início, significa que ambos estão no mesmo ritmo emocional. Mas a verdade é que, em minha prática, observei que os homens geralmente se apaixonam de uma maneira diferente. E se você tentar pressioná-lo a assumir rótulos, compromissos ou declarações antes que ele se sinta pronto, ele começará a se sentir preso, mesmo que goste sinceramente de você. Um dos maiores erros é não entender o silêncio dele. Quando um homem se afasta por um curto período, muitas mulheres levam isso para o lado pessoal e reagem com medo, discutindo, questionando ou presumindo o pior. Mas, frequentemente, esses momentos de silêncio não têm nada a ver com perda de interesse.
Geralmente é a maneira dele de lidar com sentimentos, estresse ou dúvidas. Se você interpretar isso mal e reagir com pânico, pode acabar afastando-o ainda mais. A verdade é que a maioria dos homens não se afasta porque perdeu o interesse. Eles se afastam porque algo no relacionamento os fez sentir pressionados, incompreendidos ou inseguros emocionalmente. A solução não é correr atrás com mais afinco. É manter o equilíbrio. Mantenha a confiança, seja constante e continue focando na sua vida. Quando um homem percebe que você respeita a necessidade dele de espaço, ao mesmo tempo que se valoriza, ele naturalmente volta sem pressão, sem súplicas e sem medo. Se você evitar esses erros, criará um espaço onde o amor floresce facilmente, onde ele escolhe ficar, não por obrigação, mas porque não consegue se imaginar em outro lugar. Como mantê-lo emocionalmente envolvido? A essa altura, você já deve ter percebido como os homens se apaixonam, o que cria atração e os erros que os afastam. Mas aqui está o segredo mais profundo para fazer um relacionamento durar, mantê-lo emocionalmente envolvido. Porque chamar a atenção dele é uma coisa, mas manter o coração dele é o verdadeiro desafio. A primeira coisa a saber é o seguinte: ao longo de décadas estudando relacionamentos, descobri que os homens não ficam por causa de uma excitação sem fim ou paixão constante. Eles ficam por causa da segurança emocional. Um homem entrega seu coração quando se sente livre para ser ele mesmo, sem medo de rejeição, julgamento ou pressão excessiva. Isso significa construir um ambiente onde ele possa falar abertamente, compartilhar seus pensamentos e ser vulnerável sem se preocupar com a sua reação. A segunda chave é o equilíbrio emocional. No início, é normal que um homem se esforce bastante para planejar encontros, tomar a iniciativa e demonstrar interesse. Mas com o tempo, o que realmente o mantém por perto é sentir que seu esforço é recíproco. Isso não significa correr atrás dele ou se doar demais. Significa demonstrar apreço genuíno, encontrar um meio termo e fazê-lo sentir que o que ele oferece importa. Em terceiro lugar, entenda o poder de manter sua individualidade. Um dos erros mais comuns em relacionamentos é perder a noção de quem são. Ao preservar suas paixões, amizades, objetivos e identidade, você permanece infinitamente atraente. Um homem continua emocionalmente envolvido quando sabe que você já tem sua própria felicidade e vida, porque isso o lembra de que ele a escolheu por desejo, não por necessidade. Outro ponto importante é a consciência emocional, ser capaz de perceber a energia dele e responder sem reagir de forma exagerada. Às vezes ele estará quieto, estressado ou distante, e isso não tem nada a ver com você. Se você respeitar o espaço dele, em vez de interpretar isso como rejeição, estará construindo confiança, e essa confiança é a base de um relacionamento forte. Por fim, concentre-se em criar experiências emocionais juntos. A paixão pode esfriar, mas a verdadeira conexão perdura quando vocês constroem memórias, celebram as conquistas um do outro e apoiam o crescimento mútuo. Seja uma viagem repentina, cozinhar lado a lado ou conversas profundas até altas horas da noite, esses momentos simples, porém significativos, transformam a atração em amor duradouro. Eis a verdade: manter um homem emocionalmente envolvido não significa ser perfeita, usar truques ou tentar ser impecável. Significa criar um espaço onde ele se sinta valorizado, compreendido e encorajado. Quando um homem sente isso com você, ele se torna a melhor versão de si mesmo. Ele não apenas permanece ao seu lado, como escolhe você todos os dias. E essa é a verdadeira diferença entre um relacionamento que se desfaz rapidamente e um que resiste ao teste do tempo. O amor não cresce sob pressão, medo ou exigências constantes. Ele cresce com liberdade, respeito e conexão emocional. Conclusão: se você ainda está aqui,
já tem a chave do coração dele. Aprenda o que o motiva, evite os erros e construa uma conexão onde ele não apenas se apaixone, mas permaneça apaixonado. É assim que você inspira um vínculo duradouro e o mantém emocionalmente envolvido a longo prazo. Pare um segundo, porque o que abordamos não se resume a dicas de namoro ou conversas sobre relacionamentos. Trata-se de entender o caminho oculto que um homem percorre antes de escolher entregar seu coração completamente. Uma vez que você entende esses 3 estágios, tudo muda. Você para de duvidar de si mesma. Você para de pensar demais em cada movimento dele e finalmente começa a enxergar o amor com clareza, calma e controle. Pense nisso. Antes, você talvez estivesse presa no mesmo ciclo que muitas mulheres enfrentam: confusão, frustração e insegurança. Você conhece um homem, tudo parece incrível e de repente ele se afasta, deixando você se perguntando o que deu errado. Mas agora você sabe que nem sempre se trata de ele perder o interesse. Trata-se de lidar com as oscilações emocionais pelas quais ele passa, especialmente no segundo estágio. E aqui está a parte maravilhosa. Uma vez que você entende a psicologia dele, você não precisa mais correr atrás, provar nada ou lutar pela atenção dele. Você sabia que existe uma parte do corpo feminino que funciona como um detector emocional? Não estou falando de beijo, não estou falando de intimidade, estou falando de um simples toque, uma zona específica que revela exatamente o que ela sente por você. E quando ela permite que você toque ali, pode ter certeza, algo profundo acabou de acontecer na mente dela. A maioria dos homens passa a vida inteira sem entender isso. Eles acham que qualquer toque significa a mesma coisa. Um abraço, segurar a mão, tocar o ombro, tudo igual. Mas não é. Como mulher, posso te dizer com absoluta clareza que cada parte do nosso corpo tem um significado completamente diferente quando permitimos que alguém toque. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que isso significa. Antes de qualquer coisa, preciso deixar uma coisa bem clara. Isso não é manipulação, não é truque, não é técnica de sedução barata. O que vou compartilhar com você vem direto da psicologia feminina real, validada pela neurociência e por anos de pesquisa sobre comportamento humano. Não são teorias inventadas. É a verdade que nós, mulheres, raramente admitimos em voz alta, mas que guia cada decisão que tomamos quando estamos perto de um homem. Olha, tem algo que provavelmente ninguém nunca te explicou. O corpo de uma mulher funciona como uma escada invisível de confiança. Cada área física representa um nível diferente de conexão emocional. E quando ela te dá acesso a certas partes, não é por acaso. É a mente inconsciente dela dizendo exatamente onde você está no coração dela. Mas aqui vem o problema. A grande maioria dos homens interpreta tudo errado. Eles pensam que um abraço significa o mesmo que tocar a cadela. Acham que segurar a mão é igual a passar a mão no cabelo. E essa confusão custa oportunidades que eles nem sabem que perderam. Hoje vou te mostrar o mapa completo. Vou te explicar zona por zona o que significa quando ela te dá esse acesso. E mais importante ainda, vou revelar aquela parte específica do corpo que, se ela deixar você tocar, basicamente está dizendo que você é especial para ela. Mas tem um aviso importante que você precisa ouvir antes de chegarmos lá, porque se você entender errado o que vou te dizer, pode estragar tudo de uma vez. Vamos começar entendendo algo fundamental. O toque não é só físico, ele é químico, neurológico, completamente emocional. E nós, mulheres, processamos o toque de um jeito radicalmente diferente dos homens. Existe um pesquisador chamado Matthew Hertenstein que fez um experimento fascinante. Ele pediu para as pessoas comunicarem emoções específicas apenas através do toque, sem palavras, sem olhar nos olhos, só toque. O resultado foi surpreendente. As pessoas conseguiram identificar corretamente emoções como gratidão, compaixão e amor com uma precisão de 60%. Isso é 3 vezes maior que a probabilidade do acaso. Agora vem a parte que realmente importa.
as mulheres foram significativamente melhores, tanto em enviar quanto em receber esses sinais emocionais através do toque. Nossos cérebros são literalmente programados para ler intenções através do toque. Isso significa que quando um homem nos toca, não sentimos apenas o contato físico. Estamos escaneando inconscientemente a energia dele, a intenção, o nível de respeito. E isso me leva a um ponto crucial que muitos homens ignoram completamente. Não é só sobre qual parte do corpo você toca, é sobre como você toca. Uma mulher pode permitir que um homem toque o braço dela e não sentir absolutamente nada, mas pode permitir que outro homem toque exatamente o mesmo lugar e sentir arrepios na espinha. A diferença está na energia por trás do toque. Tem outro estudo que acho incrivelmente importante você saber. Pesquisadores descobriram que o toque suave e lento ativa um tipo especial de fibras nervosas chamadas fibras cáteis. Essas fibras só respondem a carícias que se movem numa velocidade específica entre 1 e 10 centímetros por segundo. Quando elas são ativadas, liberam oxitocina, o hormônio da conexão emocional. Isso explica por que um toque apressado ou brusco pode fazer uma mulher recuar, enquanto um toque lento e consciente pode fazer ela se sentir completamente segura. O sistema nervoso dela está literalmente avaliando se você é alguém em quem ela pode confiar, baseado na velocidade do seu contato. Mas espera, porque aqui vem algo que vai mudar completamente sua perspectiva. Cada zona do corpo feminino tem uma quantidade diferente dessas fibras nervosas especiais, e as zonas com maior concentração são justamente as que revelam o nível mais alto de confiança quando uma mulher permite o acesso. Agora vamos ao que realmente te trouxe aqui, o mapa da confiança feminina. Vou te explicar zona por zona, começando do nível mais baixo de confiança até chegar naquela área específica que significa que você já conquistou o coração dela. Vamos começar com o nível 1, braços e ombros. Essa é a zona de confiança básica. Quando uma mulher te permite tocar o braço ou o ombro dela, significa que ela te vê como alguém seguro, não necessariamente romântico, mas seguro. É o equivalente físico de dizer assim: você não me incomoda. Muitos homens cometem o erro de achar que isso é sinal verde para avançar. Não é. É simplesmente a porta de entrada, a zona inicial de teste. O que ela está fazendo é avaliar como você lida com o nível básico de acesso antes de considerar te dar mais. E aqui tem um detalhe importante que a maioria ignora. A duração do toque importa tanto quanto o toque em si. Se você toca o ombro dela por 1 segundo, é casual. Mas se sua mão fica ali por 3 ou 4 segundos e ela não se afasta, isso é um sinal totalmente diferente. Significa que ela se sente confortável com a extensão do contato, não só com o contato em si. Agora vamos para o nível 2, mãos e pulsos. Essa zona é interessante porque é muito mais íntima do que parece. As mãos são extremamente pessoais para nós mulheres. Usamos elas para nos expressar, para criar, para acariciar. Quando uma mulher te permite segurar a mão dela ou tocar o pulso, ela está cedendo o controle de uma parte muito expressiva do corpo dela. E o pulso especificamente tem um significado psicológico poderoso. É uma zona vulnerável, a pulsação está exposta, a pele é delicada. Permitir que alguém toque seu pulso é um ato inconsciente de mostrar vulnerabilidade. Se ela deixa sua mão descansar sobre o pulso dela ou seus dedos roçarem nessa zona, está comunicando que não sente necessidade de se proteger de você. Chegamos ao nível 3 e aqui as coisas começam a ficar realmente significativas. A parte baixa das costas. Essa zona é fascinante de uma perspectiva psicológica. A parte baixa das costas está conectada com o nosso centro de gravidade. É uma zona que não conseguimos ver diretamente, o que significa que permitir o toque ali exige confiança adicional. Quando um homem coloca a mão na parte baixa das costas de uma mulher, tem algo protetor nesse gesto. E se ela permite, se ela se apoia nesse toque, em vez de se afastar, está comunicando que aceita essa proteção, que se sente segura com a presença física dele,
perto do espaço mais pessoal dela. Mas tem algo que você precisa saber. Muitas mulheres permitem esse toque de forma automática em situações sociais, tipo quando alguém te guia por uma porta. A diferença está na reação corporal dela. Se o corpo dela fica tenso, mesmo que seja levemente, não significa o que você acha que significa. Mas se o corpo dela relaxa na direção da sua mão, esse é o sinal real. Avançamos para o nível 4, pescoço e rosto. Aqui entramos em território muito pessoal. O pescoço é uma das zonas mais vulneráveis do corpo humano. É onde estão as veias principais, onde a pele é incrivelmente sensível. Permitir que alguém toque seu pescoço é um ato de confiança profunda, porque inconscientemente sabemos que essa é uma área onde estamos completamente expostas. Se uma mulher inclina a cabe e ucina a cabeça para o lado quando você está perto, expondo o pescoço, ou se ela permite que você encoste os dedos nessa região sem se afastar, ela está te dizendo algo muito claro. Ela confia em você num nível que vai além do racional e o rosto. Então, tocar o rosto de alguém é uma das coisas mais íntimas que existe. Quando permitimos que alguém toque nosso rosto, estamos permitindo que essa pessoa literalmente modele nossa expressão. É uma entrega de controle sobre como nos apresentamos ao mundo. Se uma mulher deixa você tocar o rosto dela, passar os dedos pela bochecha, segurar o queixo dela suavemente, ela está te dando acesso a uma parte dela que reserva apenas para pessoas verdadeiramente especiais. Mas aqui vem algo que preciso te contar. Existe uma zona que vai além de todas essas. Uma zona que carrega um significado tão profundo que quando uma mulher permite que você toque ali, é como se ela estivesse entregando uma parte da alma dela. Estou falando do cabelo. O cabelo feminino não é apenas cabelo. Para nós mulheres é uma extensão da nossa identidade, da nossa feminilidade, da nossa vulnerabilidade. Passamos horas cuidando dele, pensamos nele. Ele faz parte de como nos sentimos sobre nós mesmas. E existe uma razão neurológica para isso. O couro cabeludo tem uma das maiores concentrações de terminações nervosas do corpo inteiro. Quando alguém toca nosso cabelo da maneira certa, ativa uma cascata de reações químicas no cérebro, libera dopamina, serotonina, oxitocina, é literalmente viciante. Mas aqui está o detalhe que a maioria dos homens nunca entende. Não é qualquer toque no cabelo que causa essa reação. Se um homem toca o cabelo de uma mulher de forma brusca, invasiva ou sem permissão, a reação é completamente oposta. Ela vai se afastar, vai se sentir desrespeitada, vai criar uma barreira emocional imediata. Mas quando ela permite, quando ela inclina a cabeça na direção da sua mão, quando fecha os olhos por um segundo, enquanto você passa os dedos pelo cabelo dela, isso é algo completamente diferente. Ela está te dizendo sem palavras que você é especial, que confia em você de um jeito que não confia em outras pessoas. E tem mais. Quando uma mulher permite que você mexa no cabelo dela, ela está arriscando algo. Está arriscando que você estrague o penteado que ela passou tempo fazendo. Está abrindo mão do controle sobre como ela se apresenta. E isso só acontece quando o valor emocional da conexão com você supera a preocupação com a aparência. Pensa nisso por um segundo. Quantas vezes você já viu uma mulher arrumar o cabelo obsessivamente? Verificar no espelho, ajustar cada fio. Agora imagina ela permitindo que você bagunce tudo isso. O nível de confiança necessário para isso é imenso. Tem outro aspecto que preciso mencionar. O cabelo está diretamente conectado com momentos de intimidade profunda. Quando uma mulher está em momentos vulneráveis, ela frequentemente mexe no próprio cabelo. É um gesto de autoconforto. Então, quando ela permite que você seja quem toca o cabelo dela, está transferindo esse papel de conforto para você. Está dizendo que você se tornou uma fonte de segurança emocional para ela. Mas preciso te alertar sobre algo crucial aqui. Existe uma diferença enorme e não era necessário para fazer a pergunta. Ela fez porque queria o contato. Se ela arruma a gola da sua camisa quando não tinha nada de errado com ela, esse toque era uma desculpa para te tocar.
Nós, mulheres, somos especialistas em criar contato físico que parece acidental ou prático, quando na verdade é completamente intencional. E quando você começa a reconhecer esses padrões, tem informação muito clara sobre o nível de interesse dela. Outro sinal importante é como ela responde à sua proximidade física. Se você se aproxima e ela fica onde está, isso é bom. Se você se aproxima e ela também se aproxima, isso é muito bom. Mas se você se aproxima e ela se afasta levemente, ou vira o corpo para outra direção, está comunicando que precisa de mais espaço. E isso é algo que gostaria que mais homens entendessem. O espaço pessoal de uma mulher muda baseado em muitos fatores. O nível de conforto dela com você, o estado emocional dela naquele dia, o ambiente onde estão, quanta gente tem ao redor. O fato de ela ter estado perto de você ontem não significa que vai se sentir igual hoje. Cada interação precisa de uma leitura nova. Tem um sinal em particular que considero o mais significativo de todos. É quando uma mulher te toca primeiro, quando ela inicia o contato físico sem que você tenha feito. Ela está fazendo algo bastante vulnerável, está mostrando as cartas dela, está arriscando a rejeição. Se uma mulher que você acabou de conhecer encontra razões para te tocar repetidamente, ela não está sendo amigável, está comunicando interesse de uma maneira que nós consideramos relativamente direta. E seu trabalho nesse momento é simplesmente corresponder de forma natural, não escalar dramaticamente. Depois de tudo que cobrimos hoje, quero te deixar com algo que considero fundamental. O toque físico não é uma técnica, não é uma ferramenta, não é algo que você usa para conseguir algo de alguém. O toque físico é uma forma de comunicação. É uma linguagem que expressa coisas que as palavras não conseguem. E quando é usado de um lugar de interesse genuíno e respeito, tem o poder de criar conexões que vão além de qualquer conversa. A razão pela qual o cabelo é tão significativo, a razão pela qual cada uma dessas zonas de confiança importa, é porque elas revelam algo sobre o estado interno da conexão. Não são metas a alcançar, são indicadores que te mostram onde ela está emocionalmente. E isso é o que separa os homens que realmente entendem as mulheres daqueles que só fingem entender. Os primeiros veem o toque como uma conversa de mão dupla. Os segundos veem como uma conquista. Quando uma mulher te permite tocar o cabelo dela e reage daquela forma que descrevemos, você não ganhou nada, não completou nenhum nível. O que você fez foi criar um espaço onde ela se sente segura o suficiente para ser vulnerável. E isso é muito mais valioso que qualquer conquista. Se esse vídeo te fez ver as coisas de uma perspectiva diferente, tem algo que quero te pedir. Não quero que você se inscreva no canal porque eu pedi. Quero que você observe suas próximas interações com mulheres com esse novo conhecimento. E se você notar que começa a ler sinais que antes não via, que começa a criar conexões mais genuínas, então volta aqui, porque isso vai me dizer que esse conteúdo está fazendo a diferença que eu quero que faça. E tem uma coisa que nós mulheres fazemos constantemente, que a maioria dos homens não percebe. Compartilhamos certas coisas abertamente, mas evitamos falar de outras deliberadamente. E a razão por trás disso revela muito sobre o que realmente pensamos de alguém. Presta atenção nisso nas suas próximas conversas, porque entender o que uma mulher escolhe, não dizer, é tão importante quanto entender o que ela diz. Entre perceber que ela permite o toque e forçar o toque. E essa diferença determina se você vai criar uma conexão profunda ou destruir completamente qualquer chance que tinha. A permissão não é algo que você assume, é algo que ela comunica através de sinais sutis que você precisa aprender a ler. Deixa eu te explicar os erros mais comuns que os homens cometem, porque entender esses erros é tão importante quanto entender as zonas de confiança. O primeiro erro é pular etapas. Quando um homem vai direto para as zonas íntimas, sem ter estabelecido permissão nas zonas básicas, ele ativa o que os psicólogos chamam de resposta de ameaça. O sistema nervoso da mulher literalmente a coloca em modo de alerta. O cérebro dela começa a buscar sinais de perigo.
E uma vez que esse alarme é ativado, é incrivelmente difícil desligar. Você pode passar o resto da interação sendo perfeitamente respeitoso e ela ainda vai sentir aquele desconforto residual. E aqui tem algo que me frustra profundamente como mulher. Muitos homens interpretam o desconforto inicial de uma mulher como um desafio a superar, como se o trabalho deles fosse convencer ela de que ele é seguro, apesar dela se sentir desconfortável. Mas essa lógica está completamente invertida. Conforto não é algo que você convence, é algo que você cria com suas ações consistentes. O segundo erro é igualmente problemático, mas menos óbvio. É o que eu chamo de toque transacional. Esse é o homem que toca uma mulher com uma expectativa clara de obter algo em troca. E nós sentimos isso literalmente. Sentimos. Conseguimos perceber quando um toque tem uma agenda por trás. O toque genuíno vem de um lugar de conexão, não de estratégia. Quando um homem toca uma mulher porque genuinamente quer expressar afeto ou proximidade, isso parece completamente diferente de quando ele toca, porque leu em algum lugar que o toque físico cria atração. A intenção por trás do toque é tão importante quanto o toque em si. O terceiro erro é não ler os sinais de recuo. E isso é crucial quando uma mulher se afasta sutilmente de um toque, quando muda de posição, quando cruza os braços, está comunicando algo importante, está dizendo que aquele nível de contato não é bem-vindo naquele momento. Mas muitos homens ignoram esses sinais ou interpretam como se ela estivesse sendo tímida. Não, quando uma mulher se afasta de um toque, ela não está brincando, está estabelecendo um limite. E a maneira como você responde a esse limite determina tudo o que acontece depois. Se você respeita o recuo, sem fazer drama, sem agir como se estivesse magoado, sem tentar insistir, algo interessante acontece. Ela registra que você é alguém que respeita os limites dela, e essa informação faz ela se sentir mais segura. Paradoxalmente, respeitar um recuo pode te aproximar mais do que qualquer toque físico que você tentasse forçar. O quarto erro é o que eu chamo de toque nervoso. Esse é o homem que toca de forma errática porque está ansioso. Um toque no ombro, depois nada por 10 minutos, depois um toque no braço longo demais, depois nada de novo. Essa inconsistência cria confusão e faz o toque parecer desconfortável em vez de natural. O toque deveria fluir organicamente dentro de uma interação. Não deveria parecer eventos separados que o homem está orquestrando. Quando o toque é natural, você quase não percebe conscientemente. Parece parte da conversa, da conexão, mas quando é forçado, cada momento se sente como algo separado que exige avaliação. Agora vamos falar do outro lado dessa equação, porque o toque não é algo que só os homens fazem. Nós mulheres também tocamos quando estamos interessadas, e reconhecer esses sinais pode te dar informações valiosas sobre onde você está na escala de confiança dela. Quando uma mulher está interessada, ela vai criar oportunidades para o contato físico, vai tocar seu braço quando ri de algo que você disse, vai te empurrar de brincadeira quando você faz uma piada. Vai encontrar razões para reduzir a distância física entre vocês. E aqui tem algo que quero que você note especificamente. Presta atenção nos toques que não têm nenhuma razão prática. Se ela toca seu braço enquanto faz uma pergunta, esse toque